Ser decidido. Essa é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Porque quando você é decidido, você sabe o que quer. Então você vai correr atrás para conseguir conquistar. Ser decidido é ter certeza do seu objetivo. E o próprio Jesus vai nos ensinar no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajuda-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Nós podemos aprender várias lições com essa parábola. Primeiro, aquela mulher, ela estava decidida do que realmente ela queria. Ela queria que o caso dela fosse julgado. Então, por isso, ela ia até aquele juiz. E ela era perseverante. A decisão dela fez com que ela se tornasse perseverante naquilo que ela queria, pois ela tinha certeza que a causa era ganha. Então todos os dias ela estava diante daquele juiz, insistindo para que ele julgasse a sua causa. Então, depois de muito tempo, aquele juiz decidiu julgar a causa dela, pois ele pensou assim: se eu não fizer isso, ela não vai me deixar em paz. Então ela conseguiu aquilo que ela queria, porque ela era decidida, e a decisão dela fez ela correr atrás e lutar por aquilo que ela acreditava que era certo, e a vitória chegou. Então tome posse dessa palavra e seja decidido. Corra atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos. Não desista quando parecer que não vai dar certo. Continue insistindo, creia. Eu acho que teve um homem que entendeu muito bem isso. Olhando para a história, para a biografia de Sylvester Stallone, eu vejo que parece que de uma certa forma ele entendeu isso. Sylvester Stallone enfrentou dificuldades desde o momento do seu nascimento. A sua mãe teve problemas na hora do parto, então os médicos tiveram que usar um instrumento como uma garra de metal para poder puxar ele. E nesse processo, de uma forma indevida, que eles fizeram esse procedimento, acabaram que cortando um nervo no rosto de Sylvester Stallone, que levou ele à paralisia do seu rosto, no lado inferior esquerdo. Então, desde o seu nascimento, ele enfrentou dificuldades. Stallone fez a sua primeira participação em filmes eróticos, e isso manchou a sua história e faz parte da sua vida. Mas esse erro que ele cometeu não definiu o futuro dele, porque ele sabia aonde ele poderia chegar. Então, depois disso, ele continuou fazendo algumas aparições em filmes, pequenas aparições como figurante, mas ele sabia do seu potencial. Stallone se casou, mas as coisas ficaram difíceis. Ele teve que vender as joias de sua própria esposa para poder se sustentar. Mas as coisas pioraram e ele foi morar na rua. E quando ele não tinha mais da onde se sustentar e nem dar alimento para o seu animal de estimação que ele mais gostava, ele teve que vender o seu próprio cachorro. E ele vendeu por $40. Mas 2 semanas depois ele viu uma luta de boxe. E aquela luta o inspirou a escrever um roteiro. Ele começou a escrever o roteiro por cerca de 20 horas. Ele estava tão convicto daquilo que ele estava fazendo, que ele tentou vender esse roteiro e ele recebeu uma oferta inicial de $125 mil,
para quem não tinha nada, estava morando na rua, era uma ótima oferta, mas ele recusou porque ele tinha uma condição para poder vender esse roteiro. Ele queria fazer parte do filme como estrela principal, mas aqueles que ofertaram US$ 125 mil para comprar o roteiro dele não aceitaram essa condição. Então começaram a aumentar a oferta até que a oferta chegou no valor máximo de US$ 350 mil, mas ainda assim ele recusou, porque ele queria ser a estrela do filme. Ele sabia que aquele filme tinha o potencial de estourar e ia mudar a vida dele. Ele tinha consciência disso, porque ele era decidido e ele não aceitou. Até que por fim fizeram uma oferta de US$ 35 mil para ele vender o roteiro e ser a estrela do filme. Uma diferença de US$ 315 mil a maior oferta que ele recebeu. De cara ele aceitou. Sabe o que ele fez? Ele pegou esses US$ 40 mil e foi correndo para comprar o seu cachorro de volta. E o cachorro que ele tinha vendido por US$ 40, ele comprou de volta por 15 mil, restando então para ele apenas US$ 20 mil de todo o dinheiro que ele pegou. Mas ele estava contente, pois ele tinha certeza que aquele roteiro iria mudar a vida dele, pois ele era decidido. Então o filme foi lançado, um filme muito conhecido, Rocky. Foi aí que Stallone estourou e acabou vencendo alguns Oscars, como melhor filme, melhor direção e melhor edição. Veio a edição 2 de Rocky 2. Então ele ganhou também muitos Oscars, incluindo o de melhor ator. Então ele arrecadou na edição 2 mais de US$ 200 milhões. E daí em diante ele começou a construir a carreira dele. Tudo isso foi possível porque ele sustentou aquilo que ele acreditava. Ele foi decidido. Então eu venho hoje falar para você: seja decidido, sustente aquilo que você acredita, aquilo que é verdade. Melhor ainda, se sustente na palavra de Deus, se sustente no Senhor, confia nele e ele te dará a força que você precisa. Seja perseverante, tenha confiança, tenha paciência e você verá os teus sonhos se realizarem diante dos teus olhos, em nome de Jesus. Então é isso, eu quero agradecer você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Se inscreva no canal, dá uma curtida, compartilha, ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima.